Você acredita que Deus pode te curar hoje? Seja bem-vindo e bem-vinda para mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, aqui em nosso canal Viver Evangelizando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe junto conosco agora o Evangelho desse dia 5 de dezembro de 2025, que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Naquele tempo, 2 cegos seguiram Jesus gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus lhes perguntou: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo disso." Mas eles, ao saírem, espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem sempre mais a nossa vida de fé e perdoe os nossos pecados. Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, se você for inscrito em nosso canal, nosso muito obrigado. Já deixe o seu like, o seu joinha e o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreva e nos ajude nessa evangelização. Uma breve homilia para esse Evangelho de hoje. É impressionante como o Evangelho desse dia, dessa sexta-feira, começa com 2 cegos gritando. Não sussurrando, não pedindo com timidez, não tentando parecer discretos. Eles gritam. E gritam porque sabem que está diante da única oportunidade, da única pessoa que dará a oportunidade real de mudar a sua própria história. Às vezes, Deus precisa nos encontrar, não no silêncio perfeito, mas no grito sincero, naquele grito que nasce quando não suportamos mais viver como estamos vivendo. Quando a alma percebe que permanecer cega não é mais uma opção. E é curioso perceber que eles não pedem simplesmente para ver. Eles pedem piedade. Eles reconhecem que sem misericórdia, sem a misericórdia de Deus, não há cura. E sem a compaixão de Deus, nenhum olho se abre, nenhum coração enxerga. Então, por isso eles gritam pedindo piedade. E o Evangelho continua de forma ainda mais forte, mais profunda, porque Jesus, ele não os cura imediatamente. Ele os deixa seguir. Ele entra em casa. Ele os faz caminhar atrás dele. Às vezes, Deus permite que você caminhe um pouco mais no escuro, porque essas caminhadas criam em você profundidade de vida. Cria sede, cria verdade. E é nessa verdade que Jesus os encontra dentro da casa e finalmente faz a pergunta que ecoa como um trovão dentro da alma. Você acredita que eu posso fazer isso? E é como se Jesus dissesse para cada um de nós: não quero apenas te curar, quero saber se você me entrega o direito de mudar a sua história. Quero saber se o que você espera de mim é maior do que o que você teme perder. Sendo assim, então acontece algo lindo. Os 2 respondem juntos em uníssimo tom de voz, com uma simplicidade que derruba qualquer resistência. Sim, Senhor. É tão simples, mas é tão profundo. Porque fé não é excesso de palavras. Precisamos reconhecer isso. Fé é tão somente entrega. Fé não é explicação, é confiança. Fé não é garantir que nada dará errado. É garantir que Deus estará conosco, até quando der errado. Fé não é controle, é abandono. E quando eles dizem sim, Senhor, é como se tivessem colocado toda a vida deles nas mãos de Jesus. É como se dissessem: não vemos, mas confiamos. Não entendemos, mas nós cremos. Não sabemos como, mas sabemos em quem. Então, é nesse momento que o toque da cura acontece. Jesus toca nos olhos deles. O toque de Jesus sempre chega depois da entrega, porque ele nunca força a cura. Podemos perceber isso nos evangelhos. Ele responde ao coração que se abre e quando ele diz: faça-se conforme a vossa fé. Percebemos algo extremamente profundo aqui. Jesus poderia dizer: faça-se conforme a minha vontade. Poderia dizer: faça-se conforme a minha autoridade divina.
mas ele escolhe dizer, conforme a vossa fé, que aconteça a cura. Mostrando que a fé opera primordialmente com milagre. Que a fé abre espaço para Deus agir. Que a fé prepara o terreno onde o impossível floresce. E talvez nesse momento do Evangelho, meu irmão e minha irmã, você perceba que existem áreas da sua vida que ainda são cegas. Isso mesmo. Talvez você veja bem por fora, mas esteja cego por dentro. Talvez seus olhos funcionem, mas sua alma não enxerga mais esperança, não enxerga mais saída, não enxerga mais força. Talvez você esteja, nesse momento da sua vida, atravessando por uma situação em que sua visão espiritual ela está embaçada por medo, por mágoa, por ansiedade ou até mesmo por cansaço. E Jesus te pergunta hoje, com a mesma força com que perguntou aos cegos: você acredita que eu posso fazer isso? Que eu posso te curar? Não. Você acredita que eu poderia? Não. Você acredita que eu fiz no passado? Mas você acredita que eu posso fazer isso agora? Na tua vida? Na tua casa? No teu coração? A nossa resposta será não ou será sim, firmemente? E é nesse ponto que essa palavra começa a se entrelaçar com a nossa vida. De forma tão viva, tão profunda, que percebemos que não basta seguir Jesus gritando. Não basta isso somente. É preciso entrar na casa com Ele. Não basta se emocionar. É preciso se aproximar. Não basta acreditar que Ele faz milagres na nossa vida. É preciso acreditar que Ele pode fazer o seu milagre. E aqui eu te convido, sem exageros, mas com sinceridade. Se você sente que existe alguma área da sua vida que precisa hoje desse toque de Jesus, escreva aqui nos comentários. Escreva aqui apenas uma palavra: misericórdia, Senhor. Às vezes, é assim que começa a cura. Reconhecendo que precisamos de misericórdia, de piedade, que precisamos ser alcançados por Jesus. E quando Jesus cura aqueles homens, Ele pede silêncio. Não porque não queria ser conhecido, mas porque alguns lugares precisam primeiro amadurecer dentro de nós, antes de serem expostos ao mundo. Porém, eles não conseguem se calar, como vimos no Evangelho. Quem realmente foi tocado por Jesus Cristo não consegue esconder. Você com certeza já passou por isso. Quando você foi tocado por Jesus, várias e várias vezes na sua vida. Quem realmente viu a luz não volta para a escuridão. Quem realmente encontrou a misericórdia espalha essa misericórdia por onde passar. É assim na nossa vida de milagres que Jesus realiza em cada um de nós. E o Evangelho termina com esse detalhe maravilhoso. Eles espalham a fama de Jesus. Eles não divulgam a própria cura, divulgam o Cristo que curou. Porque a verdadeira fé não aponta para nós, aponta para Jesus Cristo. E talvez seja esse o convite de Jesus hoje. Ele quer nos deixar esse convite. Deixa Jesus tocar nossa cegueira. Deixa Jesus abrir aquilo que está fechado. Deixa Jesus transformar o que está preso e então viver de tal forma que a nossa fé, sem palavras, espalhe a presença dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Espero que esse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus possa te ajudar a deixar Jesus tocar na área da sua vida em que precisa um milagre acontecer. E se você gostou desse momento, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe isso com mais alguma pessoa. Afinal de contas, a Palavra de Deus nos ajuda a viver. Por isso, é importantíssimo nos alimentar da Palavra de Deus para não ficarmos cegos diante do mundo que nos propõe tantas viseiras, tanto tapa-olhos para a gente não caminhar retos, observando e seguindo Jesus. Espero que você tenha gostado e desde já convido a você a nos acompanhar às 15 horas com o Santo Texto da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre sua vida de fé e sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.